Tudo começa com uma contradição difícil de ignorar. Na cena inicial, um homem que deveria estar abalado demonstra algo completamente diferente. Ele não parece dominado pelo desespero, nem pela confusão típica de quem enfrenta uma tragédia. Em vez disso, sua postura transmite controle, e em alguns momentos, até certo grau de superioridade. Mas diante de outra autoridade, esse mesmo homem muda completamente. O tom firme desaparece, o olhar se abaixa, o corpo parece encolher. E então surge a pergunta que guia toda essa história. Como alguém pode apresentar versões tão diferentes de si mesmo em tão pouco tempo? Hoje, a análise gira em torno de um caso que chocou muita gente. A morte da policial militar Gisele Alves Santana, de 32 anos. No dia 18 de fevereiro, ela foi encontrada sem vida dentro do próprio apartamento. Quem acionou o socorro foi o marido, o tenente-coronel Geraldo Leite Rosa Neto. A versão inicial apresentada por ele apontava para um ato cometido pela própria vítima. Mas, com o passar dos dias, inconsistências começaram a surgir. E pouco mais de um mês depois, o cenário mudou completamente. Ele já estava sob custódia, investigado por um possível caso de feminicídio e também por suspeita de manipulação da cena. Só que, além dos fatos, existe algo ainda mais revelador: o comportamento. Naquele primeiro momento, registrado por câmeras corporais dos policiais que atenderam à ocorrência, algo chama a atenção imediatamente. Não é o desespero, não é o choque, é a postura. Ele está sentado, sem camisa, aparentemente tranquilo para a gravidade da situação. Quando autoridades chegam ao local, ele se levanta, mas não demonstra pressa em colaborar. Pelo contrário, quando orientado a apenas se vestir e acompanhar os agentes, ele resiste, insiste em tomar banho. E esse detalhe, aparentemente simples, carrega um peso enorme dentro de uma investigação. Porque em uma cena como aquela, qualquer alteração pode comprometer evidências fundamentais. Mesmo assim, ele insiste. E não apenas insiste, ele sustenta sua decisão com base na própria experiência. São décadas de serviço, conhecimento técnico, vivência dentro da instituição. Mas o que deveria funcionar como colaboração começa a soar como imposição. Nesse ponto, algo curioso acontece. Um policial de patente inferior, mesmo diante da hierarquia, decide questionar. Ele percebe que algo não encaixa e, mesmo sob pressão, insiste no protocolo. Esse momento é crucial, porque mostra que, apesar da diferença de autoridade, alguém ali decidiu agir com base naquilo que a situação exigia, e não no cargo que estava à sua frente. E essa atitude faz toda a diferença, porque cada detalhe registrado ali, cada fala, cada reação, cada hesitação, passa a fazer parte da investigação. Existe um princípio conhecido entre peritos: todo contato deixa uma marca. E isso vale não apenas para objetos, mas também para comportamentos. A presença de alguém em uma cena como aquela nunca é neutra. Cada movimento interfere, cada decisão altera o ambiente. E nesse caso, havia algo ainda mais delicado: o conhecimento técnico de quem estava ali. Porque quando alguém entende profundamente como uma investigação funciona, pode acreditar que consegue controlar o cenário. Mas o que muitas vezes essa pessoa esquece é que não são apenas os fatos que estão sendo analisados, é o comportamento. Naquele momento inicial, o que se observa é alguém que não parece intimidado pela situação. Pelo contrário, ele age como quem ainda ocupa uma posição de comando, como alguém que espera ser ouvido e obedecido. Mas conforme os protocolos começam a ser reforçados pelos policiais presentes, algo muda. A reação passa a ser de resistência, uma tentativa de manter o controle, uma imposição sutil, mas constante. E isso levanta uma possibilidade inquietante. Será que aquela postura era natural ou era uma estratégia? Outro ponto chama a atenção. Em determinados momentos, surgem sinais de preocupação com detalhes específicos, como ações que poderiam interferir em possíveis vestígios. Pequenos gestos, decisões rápidas, coisas que para um observador comum poderiam passar despercebidas, mas não para quem analisa comportamento. Porque em situações críticas, o corpo costuma revelar mais do que as palavras.
E é exatamente aí que a história começa a ganhar outra camada. Porque o que está sendo observado não é apenas o que ele diz, mas como ele se comporta enquanto diz. A forma como reage, o tempo das respostas, as escolhas que faz. Tudo isso constrói um retrato. Um retrato que muitas vezes não combina com a versão apresentada. E conforme os minutos passam naquela cena inicial, uma coisa se torna cada vez mais evidente. Não há linearidade. A postura oscila, as atitudes mudam, e a sensação que fica é de que existem múltiplas versões convivendo no mesmo momento. Mas essa é apenas a primeira fase, porque quando ele deixa aquela cena e passa a falar oficialmente sobre o que aconteceu, tudo começa a mudar. Quando ele começa a relatar oficialmente o que teria acontecido, algo muda. Não é mais o mesmo comportamento visto na cena inicial. A postura já não é de confronto. O tom já não carrega imposição. Agora, surge uma versão mais contida, mais calculada e, em alguns momentos, até emocional. Mas é justamente aí que surgem novos sinais. Porque durante o depoimento, algo começa a se repetir com frequência. Ele responde além do que foi perguntado, acrescenta detalhes que não foram solicitados, antecipando dúvidas que ainda nem foram levantadas. E isso, dentro de uma análise comportamental, pode indicar uma tentativa de direcionar a narrativa, como se a cada resposta ele buscasse reforçar pontos específicos, não necessariamente esclarecer. Outro detalhe chama a atenção. Enquanto fala, há pequenas incongruências entre o que é dito e o que o corpo expressa. Movimentos sutis, pausas fora de tempo, gestos que parecem servir mais como apoio emocional do que como reações naturais. Em determinados momentos, ele leva objetos até a boca, como uma garrafa de água, mas nem sempre consome. Esse tipo de comportamento muitas vezes funciona como uma espécie de âncora, um recurso inconsciente para aliviar tensão, para simular normalidade, para ganhar tempo. E então surgem informações que não foram solicitadas, detalhes íntimos, explicações desnecessárias, comparações que não têm ligação direta com a pergunta. É como se, em vez de apenas responder, ele estivesse tentando construir uma versão mais convincente, mais aceitável, mais defensiva. Existe um padrão conhecido nesse tipo de situação. Quando alguém tenta sustentar uma narrativa sob pressão, o excesso pode se tornar um problema, porque quanto mais se fala, maior a chance de inconsistências aparecerem. E, nesse caso, isso começa a se tornar perceptível. Mas é diante da figura do juiz que a mudança se torna ainda mais evidente. Ali não há mais confronto, não há imposição. O comportamento se transforma novamente. O tom de voz fica mais baixo, as respostas mais curtas, a postura mais retraída, quase como alguém que busca transmitir fragilidade. Ele passa a demonstrar incômodo com a exposição, com a presença da imprensa, com o ambiente ao redor. Fala de constrangimento, de desconforto e até menciona dificuldade para se alimentar. Mas, ao mesmo tempo, continua inserindo elementos que não foram perguntados, retomando, sempre que possível, a própria versão dos fatos. Como se cada oportunidade fosse uma chance de reforçar a mesma narrativa. E isso levanta uma questão importante. Se o momento não exige defesa direta, por que insistir em se defender? Por que repetir mesmo sem ser questionado? Porque, em muitos casos, a narrativa não é construída apenas para responder perguntas, mas para influenciar percepções, para moldar interpretações, para criar uma imagem. Outro ponto observado é a escolha das palavras. Termos específicos, construções incomuns, respostas que poderiam ser simples, mas se tornam longas e elaboradas. Isso pode indicar uma tentativa de controle, de manter a situação sob domínio, mesmo quando o cenário já não permite isso. E mais uma vez, o comportamento revela algo importante. Não há sinais claros de arrependimento genuíno.
O que aparece com mais força é outra sensação, a de injustiça. Como se, na própria percepção, ele estivesse sendo colocado em uma posição que não reconhece como sua. Em análises desse tipo, existe uma diferença fundamental. O arrependimento costuma vir acompanhado de reconhecimento, de responsabilidade, de peso emocional direcionado ao que aconteceu. Já a sensação de injustiça é voltada para si mesmo, para a situação, para as consequências, e isso muda completamente a leitura. Porque não se trata apenas do que é dito, mas de onde vem esse discurso. Ao longo de toda a sequência, da cena inicial até o momento diante do juiz, uma coisa se torna impossível de ignorar. O comportamento não segue uma linha única. Ele se adapta, se molda, se transforma conforme o ambiente e principalmente conforme a autoridade presente. Diante de policiais em posição inferior, há imposição. Diante de investigadores, há controle. Diante do juiz, há contenção. E isso revela algo profundo: a capacidade de alternar posturas conforme o cenário, como se diferentes versões surgissem dependendo da necessidade do momento. Mas em casos assim, existe um detalhe que muitas vezes passa despercebido. O corpo dificilmente consegue sustentar todas essas versões ao mesmo tempo. E é justamente nessas falhas, nessas pequenas contradições, que surgem os sinais mais importantes. Porque palavras podem ser escolhidas, histórias podem ser ajustadas, mas comportamento deixa rastros. E no fim, talvez essa seja a parte mais inquietante de toda essa história. Não é apenas sobre o que aconteceu naquela noite, mas sobre como alguém pode tentar conduzir a percepção dos outros, mesmo sob pressão, mesmo sendo observado, mesmo sabendo que cada detalhe está sendo registrado. Independentemente do desfecho judicial do caso, as imagens, os registros e as análises já revelam algo muito claro. As versões mudam, a postura muda, e em alguns momentos, até a própria personalidade parece mudar. E quando isso acontece, uma pergunta inevitável permanece no ar: qual dessas versões é a verdadeira? Porque às vezes, antes mesmo de qualquer sentença, o comportamento já começa a contar a própria história. Se você chegou até aqui, eu quero saber a sua opinião. Você acredita que essas mudanças de comportamento dizem algo importante sobre o caso? Deixe seu comentário aqui embaixo. Sua visão pode acrescentar muito à discussão. E se você gosta de análises profundas como essa, com casos reais e detalhes que passam despercebidos pela maioria, se inscreve agora no canal e ativa o sininho, porque toda semana tem histórias que vão fazer você enxergar além do óbvio. Nos vemos no próximo caso.